O desafio dos 10 anos, #10YearsChallenge, consistia em postar nas redes sociais uma foto do ano de 2009 ao lado de uma foto deste ano. O objetivo era fazer uma comparação. Ao longo da semana, eu vi um espetáculo de filtros e closes. O desejo de se ver e parecer melhor que antes levou alguns a esconderem os quilos a mais, as rugas a mais, o cabelo a menos, os fios brancos e até as marcas bacanas que surgem com o passar dos anos. Os filtros permitem que a pessoa engane a si mesma e aos outros, cobrindo com cores, com luzes, com sombras, aquilo que não se deseja exibir. E o desafio da rede social permitiu perceber que, na maioria das vezes, a gente só olha o que quer olhar e só mostra o que quer mostrar. Ocorre que nenhum filtro resiste à vida real. As mentiras não duram para sempre e não são necessários 10 anos para se ver emergir a verdade. Então eu resolvi revelar um retrato político do Brasil de 2009. Busquei notícias daquele ano e fui montando em minha mente a imagem que se tinha do nosso país. A maquiagem que escondia as imperfeições e as sombras que cobriam as falcatruas se desfizeram em pouco tempo. Nada era o que parecia ser. Em 2009, Lula era o presidente de um país que suportaria uma crise de dimensão global que ele chamou de marolinha. O ex-metalúrgico era o líder de uma nação onde pobres podiam andar de avião, comprar micro-ondas, carros sem IPI, televisores modernos e conseguir financiamento para a faculdade. Hoje na cadeia, Lula é um presidiário barulhento e a cada depoimento sua voz rouca conta histórias sem sentidos que evidenciam a farsa de um político mentiroso. Os pobres estão desempregados, endividados e mais pobres. O governante e seus supostos avanços sociais não eram o que pareciam ser. Superministros naquele 2009, Guido Mantega, Fernando Haddad, Gedel Vieira Lima, Paulo Bernardo, hoje figuram como investigados, réus e condenados. Alguns já foram para a cadeia, outros certamente irão. A ministra Dilma Rousseff era a mãe dos pobres num país em que se dizia que não havia mais pobres. Virou presidente, foi reeleita em meio a uma grande crise econômica e política e era apresentada ao povo como uma mulher preparada, embora os seus discursos evidenciassem o contrário. Sofreu impeachment, que não foi golpe, e será processada e julgada por seus crimes na justiça comum, o que não inclui, infelizmente, os atentados à língua portuguesa. Os ministros e a presidente jamais foram o que queriam parecer. Michel Temer era presidente da Câmara dos Deputados, apoiado por um bloco de 14 partidos que ia do DEM ao PT, passando pelo PSDB. Era o vice perfeito para a chapa presidencial dos trabalhadores e foi eleito e reeleito ao lado de quem anos mais tarde o chamaria de golpista. De queridinho de todos a odiado por todos, o homem que unia todos os partidos deixou o poder quase sem apoio nenhum. O vice nunca foi o que quis parecer. A Petrobras, que em 2009 era a 9ª empresa mais valiosa do mundo, foi dilapidada, sucateada e chegou a perder 85% do seu valor de mercado. Investigações no Brasil e no exterior revelaram manobras de registros contábeis e demonstrações financeiras que evidenciavam o pagamento de propinas a diretores, políticos e partidos. A Petrobras também não era a empresa que parecia ser. Em 2009, o Rio de Janeiro, embora tivesse a pior avaliação entre todas as cidades candidatas, foi estranhamente escolhida para sediar os Jogos Olímpicos. Poucos anos depois,
todo o Estado vive uma onda de violência sem precedentes, não consegue pagar os salários de seus servidores, seus últimos governadores foram presos e um esquema de suborno explicou o porquê as Olimpíadas aconteceram na cidade chamada Maravilhosa. Todo o dinheiro gasto jamais voltará. O Rio nunca foi o que quis parecer. Hoje, passados 10 anos, as pessoas continuam querendo cobrir suas falhas, seus vícios e suas imperfeições. Mas se por um lado não aprendemos a mostrar, talvez a última década possa nos ensinar a olhar. Então, pelo menos na política, que ninguém se engane com filtros, efeitos ou com maquiagem. Que se apontem os erros, as maldades e a malandragem. Que nada borre a nossa visão. Que os olhos enganados de outrora sejam os arregalados de agora. Que ninguém se sinta acima de nós. Que se apresentem as contas, os recibos, o dinheiro e o Queiroz. Que a idolatria e a cegueira seletiva sumam até da rede social. E que quem escolheu mudar não aceite sofrer desse grande mal. E que o país que a gente quer ter seja muito melhor do que é, mas principalmente seja de verdade tudo que em 2009 só parecia ser.